Boa noite, boa tarde, paz do Senhor, amém? Deus abençoe. Quem é na escolinha, pastora Raquel? Tio Paulinho, tia Thalita. Pode dar mais. Deus abençoe seu domingo, amém? Seu final de domingo, na realidade. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana abençoada, amém? Nós estamos recebendo a Débora e Ricardo, família da Thalita. Cadê onde estão? Deus abençoe. Dê uma salva de palmas pela vida deles. Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe sua vida. Só dando alguns avisos a vocês, terça-feira nós temos o culto da palavra. Você que quer se envolver mais com aquilo que é a palavra de Deus, vem estar conosco na terça-feira, culto da palavra. Quinta-feira nós estamos fazendo uma campanha sobre os milagres de Jesus, amém? Então quinta-feira vai ser o tema, cura divina. Então você que tem alguém que precisa de uma cura física, até emocional, esteja na quinta-feira, nós estaremos orando, levantando um clamor e intercedendo para que todo o mal saia das nossas casas, em nome de Jesus, amém? Nós temos visto, hoje de manhã estava assistindo alguns cultos, em alguns canais, e eu observei que a maioria dos pastores e bispos que estão pregando tem orado e falado muito sobre um espírito da enfermidade. Então, é um mal congênito, um problema crônico, não sei, proveniente de água, de ar, não sei do que é, algum vírus, alguma virose, nós não sabemos. Mas o que nós temos entendimento é que, se há algum enfermo entre nós, nós vamos orar para que seja curado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então esteja conosco, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o assunto que eu vou falar hoje é um assunto que exige muita atenção, fixação na palavra que nós vamos pregar. Quando eu estive dirigindo igrejas no Norte e Nordeste, e algumas viagens à África, a gente observa que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele vem remontando aquilo que nas pessoas nós chamamos de espíritos familiares. Como são esses espíritos? São comportamentos que muitas vezes eles se instauram através do emocional, do financeiro, da política, enfim. Eu conheço famílias que, desde que eles são famílias, sempre envolvido com a política. Outros, a família, tudo advogado, juiz, desembargador. Então, para cada família, cada nível de família, a gente vê que há uma ação que, quando ela é detectada e não combatida, ela se perpetua de geração pós geração. E eu sempre falo isso aqui, existem alguns termos que eu não vou poder falar, porque nós estamos em live, para não configurar a perseguição religiosa ou falar mal, que na realidade não nós estamos falando, nós só estamos mostrando aquilo que, como age no Brasil, como age em países tropicais como o Brasil e América Latina. Então nós aprendemos a detectar, e a nossa função como pastores é falarmos. Se fosse hoje culto de batalha espiritual, seria denunciarmos. Mas como hoje é culto da família, nós vamos entrar nessa palavra em favor das famílias. Essa ação, ela age através de amargura, revolta, vingança e castração.
Você vai entender o que é essa castração já já. Então nós vamos ver como isso aconteceu na Bíblia, na vida de alguns homens importantes que a Bíblia fala. E essa ação que age nas famílias, ela é como se fosse algo bipolar, que dispara um gatilho e do 0 a 100 em 3 segundos. Essa ação, eu vou ler alguns pontos, é uma ação que ela não está ligada à beleza física. Essa ação, ele tem dotes e valores que, não obstante, quando se sente rejeitado, dispara nessa pessoa complexos de inferioridades, a ponto de aceitar absurdos, de viver uma vida de subhumilhação, degradação pessoal. Quando eu falo isso, eu estou falando da pessoa, eu estou me direcionando à individualidade, não estou falando da família, estou falando do que age na individualidade de uma pessoa que deflagra, espalha, respinga na família inteira. Então, essa característica que está lá, que muitas vezes não quer tratar ou não encontrou uma autoridade espiritual, psicológica para tratar, ela da sua sabedoria que há dentro da família, do nível de sabedoria ao nível de destruição. Então essa característica que age nas famílias, que nós vamos falar hoje sobre isso, é uma característica que, embora o lado bom é fiel ao cônjuge ou à cônjuge, que está sempre ao lado de ambos, mas quando há um emocional não tratado, dispara um sentimento de autorrejeição ou de rejeição, e a casa guerreia um contra o outro. Embora seja extremamente maternal, mas quando entra a guerra se torna nada maternal, se torna a pessoa, quando eu falo maternal é paternal também. A pessoa se torna dura com todos, sem perceber, coloca ambos de suas casas nas mãos de situações, e como eu já vi casos de situações onde o marido coloca a esposa na mão de um amante e vice-versa, porque dispara um gatilho emocional e essa pessoa, ela fica extremamente vingativa, como eu disse, castradora, revoltada e amargurada. Quando eu digo a pessoa, estou falando ambos, tanto o homem quanto a mulher. Eu poderia, se nós não tivéssemos em live, falar o nome dessa ação que age em regiões onde tem matas, onde tem reservas do governo. E nós estamos numa região que é Parque do Estado, e essa região ela desenvolve muito essa área que nós acabamos de falar, em regiões tais como essa. Se nós estivéssemos em região praiana, seria a outra faceta. Mas nós vamos tratar sobre isso. Nós vamos falar hoje disso. E nós vamos ver esse perfil de pessoas na palavra. Mas nós vamos ler um texto. Põe para mim, por favor, Salmos de número 127. Deixa eu ver se é esse mesmo. É isso aí. Quando nós começamos com a igreja aqui da Efraim, Deus ele foi nos dando sonhos proféticos de como e são as pessoas na região e qual é a influência que elas
vivem. E por incrível que pareça, antes, na reforma, Deus nos dando sonhos proféticos, aquele sonho que você pedir para te contar, eu te conto detalhadamente. Sonho esses que, quando nós vemos pessoas chegando, que precisam de um tratamento, de uma atenção espiritual, nós vemos que o arquétipo, a faceta, a personalidade, o temperamento, o caráter é igual ao sonho que Deus nos deu como revelação. Então nós vamos ler o Salmo de número, essa palavra é para a família, amém, irmãos, amém? Para a família. Você nunca vai poder falar assim, nunca fui tratado na minha família, você vai ser tratado hoje. Olha o que diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vira para o teu irmão e fala assim, você pode fazer o que você quiser, em prol da sua família. Fala, você pode fazer o que você quiser, para o bem da sua família. Mas se Deus não estiver no meio, não vai adiantar nada. Versículo 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente você luta, ou granjeaste a lutar. Aos seus amados, o que Deus fala? Que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então essa palavra, aos seus amados Ele dá enquanto dormimos, esse texto, essa expressão, quer dizer que você precisa descansar em Deus. Você precisa confiar mais em Deus. Pode, versículo 3. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha na mão de guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, enquanto pleitear com os inimigos à porta. Até aí. Então nós vemos aí que o homem, quando fala feliz o homem, está dizendo o casal. Quando está falando feliz o homem, está dizendo a pessoa que tem a sua família. Feliz é esse que enche a sua aljava, ou seja, o que ele lutar, o que ele juntar, o que ele conquistar, não será envergonhado. E quando os inimigos chegar para guerrear contra a sua porta, ele vai ter vitória. Amém, irmãos? Amém? Então continua aí, tem mais um versículo? Acabou aí. Então, agora, isso é um conceito e um entendimento espiritual que Deus quer que você tenha. Deus precisa edificar a sua casa. Não adianta eu fazer a campanha mirabolante dentro da igreja, trazer o mega super pregador, o cara que Deus mais usa, se na sua casa Deus não edificar, não vai valer de nada. Agora o Salmo 128, quando você edifica a sua casa, olha o que o Salmo 128 fala. Então, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus, o quê? Caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Curva a sua cabeça. Pai, que esta palavra ela possa entrar em cada coração nesta tarde, e que o teu Espírito Santo possa trabalhar de forma especial na vida dos teus servos. Que o Senhor possa me usar e que a tua palavra seja, Deus, um divisor de águas na vida daqueles que estão conosco e os que estão nos assistindo e que nos assistirão.
Nós abençoamos esse momento, ó Pai, e pedimos a Tua direção em nome de Jesus. Amém. Como é que a gente muitas vezes fala, como é que a gente explica, qual é a resposta que vem na vida de pessoas que falam, tem tudo para romper e não rompe, tem tudo para dar certo e não dá certo, tem todas as ferramentas nas mãos e não acontece. Nós internamos uma pessoa recentemente no centro de uma casa de recuperação, não é clínica, casa, aonde essa pessoa ela ficou 40 anos servindo a demônios. E é uma coisa tão interessante aquilo que é o ambiente. Eu já falei isso aqui, vou repetir de novo. A nossa vitória está no ambiente que a gente estabelece. Todo mundo sabe com que eu trabalho. Trabalho com público, com transporte de pessoas. É muito engraçado. Há um dado científico, como o ser humano ele se comporta pelo ambiente social. Eu peguei um casal do Paraná, num hotel, numa travessa da Augusta, acho que é a Pamplona. Fui deixá-los num lugar, acho que na Vila Madalena, para participar de um bloquinho de carnaval. Cheguei lá, deixei, subi, falei, vou sair disso aqui, porque muito trânsito e muita bagunça. E rodo e vou, norte, sul, leste, oeste, aí pego, mais voltando para a região da Paulista, aí toca. Não sei o quê, opa. Metrô, tal na Paulista. Quem era? O casal. Aí eles assim, nós vamos para outro bloco, tal. Tá bom. Aí fui deixar num outro lugar. Quando eu chego perto, uma bagunça. Mas uma bagunça. Um negócio estranho do inferno, assim, sabe? Eu peguei o casal, comportados da primeira vez, peguei os comportados na segunda vez, e foi um dia que eu trabalhei muito e precisava pagar um negócio. E eu trabalhei. Então, eu trabalhei 12 horas com o aplicativo, ele travou. Aí eu liguei outro aplicativo e trabalhei mais 8 horas. Aí, trabalhando, irmão. Café, chocolate, bora trabalhar. Estou voltando, ligo o aplicativo direcionado para casa. Quem que eu pego? O casal. Bêbado. Roupa rasgada. Descabelado. Aí eles falam assim, senhor de novo, né? Eu, pois é. Mas o que aconteceu com vocês? Nós estávamos até no ambiente comportado, depois nós fomos para essa farra, aí a gente se desvirtuou. E há um dado científico que você se comporta conforme o ambiente social. Você vai se comportar. Se você mora no Nordeste ou região de praia, você não vai para a praia de calça jeans e tênis All Star. Você vai para a praia de chinelo e tal. Você se comporta. E nós vemos que aí voltando ao caso do rapaz que nós internamos. Não posso perder esse filme. Está com efizema pulmonar. Há mais de 40 anos fuma. Estressada a pessoa, completamente descompensada emocionalmente. E, olha, irmãos, uma doideira, um potencial. Vamos supor, internamos ele numa segunda-feira. De segunda para terça ele já não sentiu mais vontade de usar nenhum tipo de cigarro. Não queria tomar nenhum tragozinho do barbudinho velho barreiro. Contou o testemunho dele. A esposa dele mandou o vídeo. Já fazia um mês, um pouco mais já. Está cantando.
está louvando a Deus, está calmo, desinchou. O que é que explica uma pessoa que fumava 4 maços de cigarro por dia, que interna numa segunda e na terça para de usar assim, inexplicavelmente? O que é isso? Ambiente. Vocês vão ouvir o tempo todo falar sobre ambientes. É uma coisa que nós precisamos hoje. Você vai ver as derrotas dos ambientes que as pessoas estavam vivendo na Bíblia. E eu venho hoje me levantando como um pastor da área de família para dizer a você: Deus vai mudar o ambiente da sua casa. Eu conheço muita gente que casou porque queria sair do ambiente da casa. Então vamos ver esse perfil da palavra. Então, nós começamos lendo o que? Salmo 127. Dizendo que Deus, Ele edificando a casa, tudo irá bem. Levante sua mão e diga assim: Deus vai edificar a minha casa, e tudo irá bem em nome de Jesus. Então nós vamos ver o perfil dessas pessoas, que não se permitiram serem curadas, e o mal que elas viveram. Gente marcada por Deus, escolhida por Deus, mas esse arquétipo, essa faceta, esse mal envolveu. Primeiro caso, quem é? Sansão. Põe para mim, por favor, Juízes capítulo 14, versículo 12. Disse-lhe, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas mo declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Versículo agora 17 até 20. Ele chorava diante dele 7 dias, em que celebrava as bodas. Ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E ele citou o provérbio: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Sansão, força bruta e pouco cérebro, entrou no jogo com os filisteus com o único propósito de ser aceito entre eles. Ele precisava ser aceito pelos filisteus, povo que não era de Israel. Então ele lutou para ser aceito. E o que nós vemos aqui? Uma veia de complexidade, ou seja, era um homem complexado. Ao ser traído por sua companheira, buscou vingança e foi embora sozinho. Tenta voltar a se redimir, mas percebe que o engano ainda maior do que ele pensava. Aí o pai da moça dá como mulher ao companheiro íntimo de Sansão. Ou seja, Sansão estava casado com uma mulher, ele pega o pai, o sogro pega a filha e dá para o melhor amigo dele. Olha o rolo. Revoltado, Sansão começa a se alimentar de ódio e busca vingança. Qual era o ambiente de Sansão? Era no meio dos filisteus? Não. Ele tinha dom, capacidade, escolhido por Deus, abençoado por Deus, mas Deus não tinha como abençoá-lo, porque ele estava num ambiente errado. Qual é o seu ambiente? Agora, capítulo 15 de Juízes, versículos de número 1 a 3, depois versículo 7.
Deus dá aos pais de Sansão um menino, que por nome de Sansão, e falou assim: esse rapaz vai ser juiz em Israel. Imagina você, Deus vai lá e escolhe um rapaz, falou: você vai lutar as guerras para Israel. Israel não vai perder batalhas, porque eu te escolhi para ser o cara de Israel. Diz que ele era nazireu, não cortava os seus cabelos, era robusto, bonito. Então ele tinha, além da bênção, o poder de Deus sobre ele. Ele tinha uma delegação de Deus sobre a vida dele. Mas o que adiantou? Ele ter o potencial, ter o dom, ter a bênção de Deus, se ele não era mentoreado. Ele não aceitava as direções de seus pais, e nem sacerdotal. Então, por ele não aceitar, e se ele se achar o dono do seu nariz, ele vai estar no ambiente onde aceita quem ele é, e não confronta o que ele tem. Esse foi o mal, que mais tarde todo mundo conhece. Morreu como Sansão, com os olhos furados, cabeça rapada. E aqueles que diziam que eram seus amigos, o fizeram de escravo. E a mulher, que era o amor da vida dele, acabou com a sua vida. Mas Deus o restituiu nos últimos dias, que ele vai e faz oração, e diz que na morte de Sansão nunca houve tanta morte dos inimigos de Israel como no dia da sua morte. Mas ele vai, Deus restitui a sua força, e também Deus o tira da terra. Sabe o que é isso? Quando você não entende o seu ambiente, você está abreviando os seus dias. E deixa de viver o que Deus tem para você. Saia dos ambientes que Deus já te falou para sair. Por que Sansão estava no ambiente? Porque ele tinha um complexo. E ele estava no meio de um ambiente de pessoas complexadas tanto quanto ele. Então ele não buscou a cura. Então ele tinha tudo, mas por falta da cura, por falta da cura, ele perde o quê? O melhor que Deus tinha para a vida dele. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é de uma mulher, a mãe de Mica. Juízes capítulo 17, versículos de número 1 a 3. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui, amém? Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho, até o 3. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata a sua mãe, que disse: de minha mãe dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. A mãe de Mica é roubada de um valor que tinha guardado. Ao perceber o roubo, lança no ar uma maldição terrível, muito temida no Oriente da época. Diante da maldição, o próprio filho se revela por medo, como sendo o ladrão, e a mãe então deixa de lado a ira e a vingança planejadas. Ao invés disso, consagra parte do dinheiro para fazer um ídolo ao seu filho, e aquele ato culminou depois uma grande tragédia. São situações, como eu já disse, esta ação maligna que age nessas regiões, ela vem como amargura, revolta, vingança e castração. A castração é cortar, castrar o ambiente, castrar o futuro, castrar aquilo que Deus tinha preparado para a sua vida. Primeiro o caso que eu falei, Sansão, tinha tudo e perdeu tudo. Segundo, mãe de Mica, não governava, não usava os seus dons de forma coerente, sábia,
E quando se viu contrariada, quando se viu traída, logo se tornou o quê? Vingativa, logo se tornou revoltada, amargurada. E aí quando o filho vai e fala assim, não, o jeitinho, ou seja, não tratou, você roubou? Por que você roubou? Não sofreu dano, deixou tudo por isso mesmo, e foi o quê? Estabelecendo o ambiente onde não deveria ter. O terceiro caso é o caso de Herodes. Mateus capítulo 2, versículo 16. O filho de Mica, o filho se revela com medo da maldição e não do amor. Olha que coisa interessante, olha o ambiente de pressão, de maldição, de palavra pesada, disse daquilo. Diz que tem aquele ditado que boca de mãe é praga, né? O que mãe fala, a praga pega, a praga pega, e não sei o que. Então, deixou de ser um ambiente de amor, deixa de ser um ambiente de tratamento, deixa de ser um ambiente de caráter limpo, caráter equilibrado. Não, é só palavra pesada, é só maldição, é só ameaça. Irmão, essa não é a família que Deus projetou para a sua vida. Caso de Herodes, olha o que diz: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo da qual, com precisão, se informara os magos. O que o espírito que atuava na vida de Herodes? Matar o futuro da herança. Percebe que tinha sido enganado pelos magos. Herodes é tomado demoniacamente de forma da ira, e numa represália descabida, manda matar os inocentes. Por quê? Olha, Herodes era mortal, como eu e você somos. Nós somos. Mas só de ouvir a notícia, olha, nasceu alguém, que ele é o rei dos judeus, o prometido da salvação ao povo. E aí, ele manda caçar, não acha, aí o que acontece? Ele vai, eu quero saber. Então, como ele não tinha essa maneira tratada dele, ele vai e começa a matar tudo aquilo que não tinha nada a ver com a história. E é interessante porque esses ambientes são ambientes que as pessoas, mas por fim planeja a vingança, a tratativa, e vai tratando, vai minando, e aí entra o principado de Jezabel no lar. O que é o principado de Jezabel? O principado de Jezabel tira a soberania sacerdotal do homem, potencializa a mulher nas suas enfermidades emocionais, anula o homem no seu papel masculino e faz da mulher uma mulher descompensada. É o principado que está lá agindo. O homem vive desmotivado, não quer ficar em casa, arruma todo tipo de compromisso para ficar longe de casa o máximo possível. Nós moramos numa cidade interior, que as mulheres unanimemente falam assim: eu não quero marido aposentado dentro de casa, rua, vai trabalhar. O cara trabalhou a vida inteira, o casal trabalhou a vida inteira, vamos curtir a aposentadoria, qualidade, não, tem que trabalhar, eu não suporto, e fica, é aquela coisa maçante. Você não está na América, nós estamos no Brasil, nos Estados Unidos, que o povo trabalha até o último dia da sua vida. Então você vê que Herodes, o primeiro caso, Sansão, escolhido, eleito, ungido, separado, perde sua soberania por causa de um ambiente. Mica, a mãe de Mica, uma mulher que tinha uma palavra pesada, que resolvia tudo à base de ameaças e maldições, e o filho, em vez de ser tratado, denuncia por medo, e o que acontece? Deixa o roubo encoberto.
o jeitinho, o caso de Raquel e Jacó. Não tratou o caráter, não projetou o que Deus tinha, e lá na frente Deus teve que arrumar o problema. O caso de Herodes, que era insuflado pelo poder e não entendia que agora era o momento dele, que daqui a pouco chegaria alguém em outro lugar dele. Não, mandou matar para ele se perpetuar. Agora o quarto caso, Levi e Simeão. Armou e cometeu um erro grave, fazendo algo que nós vamos ver aqui na Bíblia. Gênesis 49, versículo de número 5 a 7. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos do quê? De violência. No seu conselho não entre minha alma. Com o seu agrupamento minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Olha quem eles eram. Amor cometeu um erro grave deflorando, abusando da Diná, moça virgem, irmã de Levi e Simeão, que eram filhos de Jacó. Porém se arrependeu de seu erro e buscou retratação. A exigência foi que ele e todo o seu povo circuncidasse, para se tornarem judeus. Então eles foram lá, essa história está em Gênesis 34. O cara foi lá, errou, porque não sabia de valores. O ambiente que o cara foi, Amor, foi lá, abusou, porque o ambiente era esse. Eu sou rei, eu vou abusar. Eu tenho poder, eu vou abusar. Os irmãos Levi e Simeão souberam e falaram assim: não, isso não vai ficar assim. Aí o pai soube e vai lá e faz o quê? Pacificamente uma aliança. Vamos resolver esse assunto. Como é que se resolve? Todos os homens vão se circuncidar. Para quem não sabe, a circuncisão é a operação da fimose. Na hora que todos estavam circuncidados, passando o processo dos 7 dias, ele se dispõe e entra e mata todo mundo. Diz lá: após ter circuncidado todos os homens de Siquém, sarando, se recuperando, entra Levi e Simeão e mata todos, inclusive o cara que abusou, Amor, que abusou da sua irmã. Em nome da vingança, deixam sua irmã agora deflorada e viúva, sozinha, fazem destruição pior que a anterior. Esse é o fruto da vingança. Então você vê que eles eram filhos de Jacó, sim. Tinham a bênção da tribo, sim. Mas o caráter não era tratado. Escuta o que eu vou falar para você. A igreja é lugar de sermos tratados. Porque a igreja, a liderança não está dentro da tua casa. Mas aquilo que acontece na tua casa, para que não aconteça isso, morte espiritual, morte física, por estar em ambientes errados, Deus está falando, é necessário um conserto. É necessário para que a minha glória seja manifesto. Eu conheci uma pessoa, um homem muito bem sucedido. O nome dele é Saulo e outro nome do irmão, Paulo. O Paulo ficou viúvo 3 vezes e casou. 3 vezes ele casou. O Senhor recolheu, levou. Mas o Saulo, ele tinha um problema sério. E a última informação que eu tive, que o Saulo cantou a nora, o filho casou com a madrasta e o pai casou com a nora. Por quê? Estava num ambiente que não queria ser tratado. Não, na minha vida mando eu. Na minha vida mando eu. E o filho do Saulo era aquele tipo de criança que ninguém podia fazer nada. O pai: não, no meu filho você não bate.
Eu não aceito que bate meu filho. E o Saulo, ele tinha uma coisa terrível. Qual era? O que o pai dele não quis tratar, porque o pai também era prostituto. Então Saulo teve que sair correndo de vários lugares de São Paulo. E sabe Deus onde ele está hoje morando com a nora que hoje é esposa. E o filho acabou se apaixonando pela... Ai, que loucura, irmão. Ele falou, então está tudo certo. E aí a madrasta se declarou apaixonada pelo genro. Que rolo que é isso, eu não sei. Mas está lá. Sabe onde está, que mundo que estão vivendo hoje? Agora eu pergunto para você. Você tem a decisão de ver o que você quer. Mas aquilo que é princípio bíblico, Deus não abre mão. Como é que fica essas histórias diante de Deus? Então Levi e Simeão, o pai não foi lá e não tratou o assunto, nós vamos circuncidar, para ter paz e reparar o erro. Mas havia em Levi e Simeão uma sede de justiça. E por incrível que pareça, Levi e Simeão não fez sozinho, um grupo foi com ele, porque tinha o mesmo caráter não tratado. E é impressionante, e hoje eu quero repreender toda maldição na tua casa. Eu quero repreender essa ação maligna de vingança de Levi e Simeão. Eu repreendo da sua família o espírito de Herodes que quer matar a herança. Eu repreendo o ambiente da maldição da mãe de Mica, que só libera palavra maldita, só libera. A Bíblia fala que os filhos é herança do Senhor, é uma herança que Deus nos deu. Nós vamos prestar conta aos pais diante de Deus, diante daquilo que Ele nos confiou como filhos. E Deus está falando, eu vou pedir conta, e eu quebro da tua vida todo ambiente maligno, aleluia, que você está, e você tem chamado, você tem herança, você tem marca e promessa de Deus, mas você precisa estar no ambiente que a palavra funcione. Você precisa estar, aleluia, convivendo com gente que vão te projetar, que não vai te alisar, que vai te tratar e que vai ser bênção para a tua vida. Porque senão você corre o risco de ser um Sansão, força bruta e pouco cérebro. Você corre o risco de ser ambiente de mãe de Mica, que só vive debaixo de maldição. Irmãos, eu não conheço um Deus que vive só debaixo. Para aprender tem que estar na maldição, para aprender tem que estar na pancada. Que história é essa? Você não permite que bate no teu filho, mas se você quiser que Deus faça justiça na minha vida, eu vi uma frase que isso me deixou maluco. Que relação de paternidade que nós temos com Deus? Deus é Deus de amor. Ele quer dizer, está sangrando, vai sangrar, está doendo, vai doer mais, mas lá no final, a glória da segunda casa será maior que a primeira na tua vida. Você tem que entender essas coisas. Esse é o ambiente da religiosidade. Força bruta e pouco cérebro. Entra no jogo com os filisteus para ser aceito, porque tem complexos. Irmãos, meu pai foi diretor da FEBEM. E quando meu pai tinha que resolver o assunto, ele resolvia. E hoje eu agradeço os tapas que eu tomei. Eu lembro de cada um, eu te conto. Revoltado? Não. Só que meu pai falava assim: a Bíblia me ensinou que isso aqui está errado, e você vai apanhar por isso. E eu apanhava. E ele dava cintada, ele falou: minha mãe está cuidando do neto agora. Se ela tivesse aqui, ela ia confirmar. E meu pai falou assim: se pôr a mão, vai apanhar mais. Depois que batia, ele chorava. Mas ele me chamava e falou: você apanhou por isso. Apanhou por isso. Então eu que era o mais novo, o do meio, e o mais novo, que é o Valtinho, apanhou mais. E o mais velho, que é o Paulo, não. Eu nem te conto o que virou a vida do Paulo. Se a Bíblia fala que Deus muitas vezes nos adverte
nos adverte com açoites para que nós possamos entender o valor da vida, da alma. O que está em jogo não é a sua exposição, é a sua alma que pode ir para o inferno. E a igreja, muitas aí fora está acovardada, não prega do inferno. A Bíblia está dizendo que se você não cumprir essa palavra, se você não tiver Deus como Senhor e Salvador da sua vida, se você não abandonar o seu pecado, se você não confessar as suas mazelas, não buscar tratamento, você corre o risco de ir para o inferno. Entende isso? Entende isso? Nós não somos a igreja que prega prosperidade. Eu vejo um cara, se Deus mostrar, eu falo. Mas o que me importa é chegar diante de Deus, a maior oferta que um pastor entrega para Deus no dia do acerto de conta, dizendo: foi difícil, eu lutei, mas eu não neguei o teu nome, eu fui fiel à visão, e eu fui até o fim. Eis aqui a igreja adornada, santificada, aleluia. É assim a igreja. Você vai numa igreja que não trata o pecado, não é igreja. Se eu fosse um cara, e como muitos aí da internet, irmãos, já estava mudando já para o quarto prédio. Mas eu não. Speed Sansão, a maldição de Mica, a síndrome de Herodes, a vingança de Levi Semel, vai sair da tua casa hoje em nome de Jesus. Você crê nisso? Então como é que eu venço? Primeiro, não acolha no seu coração qualquer raiz de amargura. Hebreus 12, versículo 14 e 15. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja o quê? Faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam quê? Contaminados. O problema não é você estar contaminado, é se contaminar os outros. Raiz fixa a árvore e alimenta. Essa raiz de amargura te fixa no lugar em que você foi machucado, macula toda a possibilidade futura de vida. Você se torna uma pessoa erradicada. É como nós vemos muitos grupos aí, que matam em nome de sei de quem, derruba a torre em nome de quem. Por quê? Porque criaram dentro deles um sofisma, uma amargura. Se fulano é Deus, então vamos falar, mostrar o amor dele. Não, nós temos que matar. Quem se opor contra o nosso Deus, nós vamos matar. Então, primeiro, como é que você vence? Não colha qualquer tipo de amargura. Segundo, entregue a vingança ao Senhor naquilo que você foi ferido. Irmãos, todas as pessoas que se declararam assim, pelas ações, por todo tipo de coisa que se declararam contra a minha vida, o meu casamento, a minha família, todos, eu paguei com amor e os entreguei na mão de Deus, e todos sofreram porque não entenderam o que Deus estava querendo fazer. Hebreus capítulo 10, versículo 30 e 31, essa palavra ensina isso. Hebreus 10, 31, ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. 31, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, não tem nada a ver ser passivo, não tem nada a ver em confiar que Deus fará verdadeira justiça. Ele julga e retribui sem destruir. Entende isso? Deus julga e retribui sem destruir. Quando você vê alguém
na sua família, no seu convívio, no seu ambiente, dizendo: eu quero ver, realmente, eu quero ver. Enquanto eu não ver na sarjeta, toda arrebentada, toda assim, sabe por que fez isso? Sabe por que fez? Não é Espírito de Deus, porque Deus está falando que Ele julga e retribui sem destruir a pessoa. Ele trata, mostra, e aonde aí a pessoa que ela se permite, ela sente e fala: realmente, eu fui tratado, eu aprendi com isso, eu quero pedir perdão, eu quero me retratar, eu preciso de ajuda, e eu vou crescer com isso. É disso que Deus está falando. Não é ser passivo, é entender o processo. Então, primeiro, como é que você vence esse espírito que agia em Sansão, que possivelmente na tua vida? Como é que você vence esse espírito que agia na vida da mãe de Mica, que só tinha palavra de maldição? Como é que você vence esse espírito de Herodes, que não sabia entender o que estava acontecendo? Como é que você vence esse espírito de vingança, de retaliação, de Levi e Simeão? Primeiro, não acolha no seu coração qualquer tipo de raiz de amargura. Segundo, entregue a tua vingança ao Senhor naquilo que foi ferido. Terceiro, abra-se para a vida, pois Deus tem para você a glória da última casa. Você crê nisso em nome de Jesus? Abra lá, por favor, Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas o que? Enchei-vos do Espírito. Então, quando fala essa expressão, não deve você se embriagar, não ficar bêbado com o vinho. Deus está falando para você não tomar sentimentos na sua vida, para aquilo não te deixar bêbado, e você se torna uma pessoa sem consciência. Deus está falando isso. A Bíblia fala: encha do Espírito, fica cheio do Espírito, busca a presença de Deus, e você vai começar as coisas a enxergar de forma diferente, e tudo vai destravar na tua vida em nome de Jesus Cristo. Quarto, para encerrar, ao invés de abrigar o ódio, posicione-se espiritualmente a clamar por restituição. Aleluia. Levante a sua mão e diga assim: a minha casa vai mudar a partir de hoje. Fala: eu não vou lutar mais, eu não vou alimentar mais sentimentos de ódio, eu não vou alimentar mais sentimento de vingança, de revolta, de amargura. Fala: eu não vou alimentar mais, mas eu vou me encher da palavra que Deus tem para a minha vida. Eu não vou abrigar mais o ódio, mas eu vou clamar pela restituição. Aleluia. Eu libero sobre a tua vida, irmãos, e o meu maior sonho é ver as famílias dessa casa, aleluia, mandando fotos, aleluia, no grupo, no Facebook. Em vez de fazer selfie que está comendo farofa, em vez de fazer selfie que está, sei lá, fazendo o quê, pinando pipa, escorregando no escorregador, manda selfie. Eu quero ver quem que vai invejar o culto na tua casa, porque as pessoas só invejam dos resultados bons, daquilo que a carne está falando. Mas quando você começar a fazer as selfies: hoje o culto foi tremendo na nossa casa, ministramos tal palavra e canta o louvor, lê um salmo, faz uma oração. Eu quero ver qual é o diabo que vai bater na porta da tua casa. Por isso que a Bíblia fala, Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Aleluia. Quando ele teme o Senhor, tem temor de Deus dentro da sua casa. Vai ter culto na casa, vai ter salmos, vai ter hinos, vai ter cânticos espirituais. Aleluia. Não vai ter demônio que vai bater na porta, não tem miséria, não tem roubo, não tem nada. Por quê? Aonde está glória, tem glória. Aleluia. Onde está glória, aonde tem a glória de Deus, tem restituição, tem prosperidade, e a palavra vai se cumprir. Qual a palavra? A farinha da panela não vai acabar, e nem o azeite da botija. Aleluia, 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 aleluia. Você vai dormir bem, vai acordar melhor, na tua casa haverá paz, e o nome de Jesus será glorificado. Posso ouvir isso? Aleluia. Fica de pé. Muitas vezes a gente busca nos justificar carnalmente, e tomamos atitudes ainda pior que a destruição. Muitas das vezes nós ficamos cheios de ira e de ódio, de rancor, mas não buscamos o que é de fato efetivo.
Posicione hoje espiritualmente a sua vida, a sua casa. Comece a clamar por restituição. Comece a clamar por aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Você vai começar a orar agora contra todo o ressentimento que está na tua casa. E você vai liberar perdão. Uma vez eu vi um casal e o diabo pegou uma pessoa. Esse demônio foi até o casal e falou assim: eu tenho um ódio da concordância de vocês. Eu odeio a união de vocês. Eu odeio quando vocês fazem culto. Eu odeio quando vocês concordam com aquilo que está na palavra. Eu não consigo destruir vocês, porque aquele lá de cima é maior na vida de vocês. Eu odeio quando vocês perdoam. Eu odeio quando vocês se amam. Porque o diabo não conhece o amor. Você vai lutar contra todo ressentimento. Você vai orar liberando perdão na sua casa. Você vai orar contra toda a raiz de ódio na sua vida e na história familiar. Quantas pessoas já ouvi dizendo: eu queria que você morresse na sarjeta. E se reverte o negócio e pega para o seu lado. Vou contar uma história para vocês. Eu morei num lugar, eu ainda era solteiro, com os meus pais. E tinha um casal lá, que ainda não tinha filhos, depois veio o filho. Olha essa história. Irmãos, eu tenho 52 anos de idade. Eu sou da época do Zebétio. Olha a água. Acorda. A gente não acordava com o Zebétio, a gente acordava com a gritaria da vizinha. Acorda, vagabundo. Levanta. E o cara funcionário da Ford. Muito bem, chefe de linha de montagem. Cara, num salário absurdo de bom. Vizinho dos meus pais, casa própria. Você é imprestável, você é isso, você é aquilo. Irmãos, meu pai viveu alguns anos naquela região. E a gente ouvia. Ele limpando o quintal, terminava: não tá bom não, seu burro, seu emprestado. Irmãos, moral da história. Ele só virava para ela e falava assim: tudo que você está falando no dia, Deus é justo e você vai colher por tudo isso. Ele começou a pegar uma depressão, desenvolveu aquela coisa que, excesso de açúcar, não sei como é que chama, diabetes, amputou alguns dedos da perna, perdeu 80% das vistas, e ela malhando ele, um belo de um dia, ela acorda boa, e dorme boa, acorda ruim, estourou um monte de lepra nos pés e nas pernas dela. E a família toda abandonou. Quem cuidou? O ceguinho, o marido dela. Essa mulher, enquanto ela não liberou perdão, enquanto ela não pediu perdão, ela não sarou. Deus vai regular a tua menstruação hoje. Deus vai regular a sua saúde hormonal. Quando eu falo assim, hormonal, os hormônios, homens e mulheres. Deus vai dar uma qualidade de vida para as famílias desta casa. E você que entrou, que está me assistindo, vai acabar a balbúrdia na tua casa. Você vai abrir mão de todo plano de vingança e vai entregar nas mãos de Deus. Deixa Deus fazer do jeito dele. Você vai clamar pela restituição. Qual é a restituição? Paz. Irmão, não existe coisa melhor numa casa do que a paz. A paz. A gente levantou hoje para tomar café, e a pastora às vezes liga no culto. Quando não liga a televisão, a única coisa, barulho estridente, é um gato. Dá lá um pedacinho de negócio, ela não quer, ela sai fora.
Aquele barulho, hoje de tarde tinha um helicóptero voando lá e tal, um barulho de bomba, e aquilo já incomoda, porque tem paz na casa. Se o volume da nossa conversa aumenta, a gente já tem que baixar, porque a gente luta para que a paz reine na nossa casa, e reclama porque a panela está suja, nós não agradece a comida que fez. Tudo reclama, tudo não sei o quê. Aí pega a meia que está jogada, tudo bem, a indisciplina é ruim, mas não, reclama porque a meia está assim, porque a toalha está assada. Mas não, Senhor, muito obrigado, porque tem muita gente, a família está destruída agora, mas o Senhor me deu uma família, embora ela seja torta, muitas vezes encrenqueira, mas é a minha família, Senhor, muito obrigado. Não agradece a família. Aí fica hipócrita fazendo selfie, minha herança bendita, é nada, mentiroso, mentirosa. Quebra a tendência de temperamento nesse sentido, quebra os laços familiares e hereditários. Você sabe que o diabo está tentando remontar quem eram os teus pais, nos teus filhos e no seu casamento. Quebra esse laço. A Bíblia fala: deixará pai e mãe, unir-se-á a pessoa que deu. A partir do momento que você saiu, casou, quebrou o ciclo, acabou. Desfaça as consagrações. O que é desfazer a consagração? Tudo aquilo que você fala, você vai ver, eu prometo, eu não sei o quê. Essas são palavras que se consagram. São palavras que você levantou altares e determinou que ia acontecer. E o Senhor está dizendo hoje, aleluias, aleluias, eu estou quebrando, aleluia, a vingança, a revolta e a amargura, aquilo que está castrando a tua alegria, a tua felicidade, vai sair hoje da tua casa em nome de Jesus Cristo. Levante sua mão para o alto. E agora é a hora de você orar, agora é a hora de você denunciar, agora é hora de você abrir mão, aleluias, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos agora, e nós levantamos o clamor contra todo ressentimento na família, tudo aquilo que não se resolve, tudo aquilo que não senta para tratar, e que estabeleceu como ressentimentos, nós quebramos agora, nós desfazemos agora, toda ação maligna, toda síndrome complexada, de complexos de sanção, força bruta e pouco cérebro, que entra em jogos, que entra em situações adversas, que está em ambientes errados, nós quebramos agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pai, o teu povo, a tua família, estas famílias são nazireus, aleluia. Haverá salmos, eu expulso todo espírito filisteu das famílias, tudo aquilo que tem a raiz de mica, maldições, toda a base de ameaça, toda a base de pressão, toda a base de briga, de imposição, de jogo emocional, de greve de relação íntima, eu quebro agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu quebro agora todo espírito de Herodes, toda a malignidade, aleluia, que insufla o poder, que insufla a individualidade, que insufla o estrelismo na família. Eu quebro agora todo espírito de Herodes, que mata inocente, que sacrifica aquilo que não deve sacrificar, em nome de Jesus. Todo espírito de vingança que há na vida, que estava na vida de Levi e Simeão, que quer imperar nas famílias. Há uma aliança de sangue, a aliança de sangue é o sangue de Jesus. Mas, Senhor, nós vemos que existe ainda vinganças, que quer provar, que quer até o último caso, que quer até as últimas consequências, só para provar que pode mais. Eu repreendo agora todo espírito de Levi, de Simeão, aleluia, assim como o próprio Israel foi e apaziguou e disse: aliança é o lugar da paz, aliança é o lugar da pacificação, aliança é o lugar do equilíbrio. Mas existe um espírito familiar que quer se vingar, que quer estabelecer, para estabelecer a orfandade, a viuvez
está quebrado hoje em nome de Jesus Cristo. Eu libero a tua igreja, toda raiz de amargura vai sair do nosso meio, das famílias, em nome de Jesus Cristo. Nós, ó Pai, as famílias não abraçarão mais o ódio, mas vão se posicionar em clamor para restituir a alegria da casa, restituir a alegria da família. Eu quebro o ressentimento, eu libero o perdão, eu quebro a raiz do ódio na sua vida. Oh, toda a história familiar deturpada, maligna, nós denunciamos todo espírito enganador, roubador. Caia por terra agora todas as escamas e falta de entendimento. Caia por terra agora, caia por terra agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus nós clamamos pela restituição da alegria, do equilíbrio, da paz, da harmonia. Nós quebramos os laços, aleluia, familiares hereditários malignos, e aleluia, desfazemos todas as consagrações e declaramos a vitória para a glória de Deus nestas famílias. Em nome de Jesus, receba a bênção na tua família hoje. Receba a bênção na tua casa hoje, no teu casamento, no meio dos teus filhos. Receba hoje. Quem crê, diga: eu creio, eu recebo em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, aleluia. Glórias a Deus. Amém. Amém. Aleluias. Aleluia. Quando se tiver algum fight em casa, fala: olha o que o bispo falou. Não, olha o que o bispo falou, não, olha o que Deus falou. O maior que está acima de mim falou. Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. E você vai penhorar esta palavra com a tua oferta. Lembrando vocês que hoje é dia 18, terça-feira nós pagamos o nosso aluguel. E para a glória do nome do Senhor, só falta o valor do IPTU. Posso ouvir amém por isso? Aleluia. Eu creio, o bazar foi uma bênção esse final de semana. Nós, como eu já disse, o gasofilácio nós usamos para comprar mantimentos e ajudar algumas famílias que precisam nesta casa. E o Senhor tem nos dado graça. Amém? A gente tem comprado o melhor para dar às famílias. E o carro, o porta-mala já está cheio de mantimento aí, para as famílias cadastradas que precisam de uma atenção. Então, eu quero que nós precisamos levar, qual é o valor do IPTU? R$ 1.600. É R$ 1.598,97. Vamos arredondar para cima. R$ 1.600. E nós, irmãos, a gente estava com um processo. Há uma lei municipal que as igrejas que têm prédios locados ou próprios, por ser uma empresa, um CNPJ sem fins lucrativos, que não é uma empresa, há uma lei que nós temos a isenção do IPTU, e todo o processo pronto. No dia que o arquiteto, o engenheiro foi dar a planta, perdeu a planta, e todo o prédio, não só a igreja, mas todos os inquilinos embaixo seriam beneficiados. Perderam, não sabem onde colocaram. Então, até arrumar a segunda cópia, que tudo isso é um processo com prefeitura demorada, nós vamos pagando e Deus vai nos dando graça. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então, pegue esse envelope na sua cadeira, levanta ao alto, nós vamos consagrar ao Senhor. Dê uma oferta pela paz e o equilíbrio da sua família. Talvez você fale assim: nossa, que assunto, hein? Pois é. Pelo menos você nunca vai poder dizer: nunca falaram isso sobre a minha família. Nunca falaram isso sobre a minha casa. A obrigação nossa como pastores é orientar. E por falar em orientação, amanhã às 20 horas nós temos o discipulado. Nós fazemos a cada 15 dias. Segunda sim, segunda não. Então você se programa. Amanhã às 20h30, às 8h30 da noite, nós temos o nosso discipulado. E são temas e assuntos muito importantes que você precisa ter na sua vida, porque você é um discípulo de Jesus Cristo. Amém? Levante o seu envelope ao alto. Senhor, nós consagramos a oferta na tua casa. A oferta que vai trazer a paz, que vai trazer o equilíbrio, que vai trazer a vitória sobre a vida dos teus servos. Nós consagramos, Senhor, esta oferta, para que haja, Senhor, o mantimento suficiente para cumprirmos as nossas obrigações como igreja, diante dos ímpios, Senhor.
nos abençoa como o Senhor sempre nos abençoou. Pai, abençoa esta casa, coloca as tuas mãos como o Senhor sempre colocou, e nos dê a bênção e a vitória. Nós consagramos a oferta, que haja prosperidade nos celeiros das casas, que haja paz e saúde. Nós repreendemos todo espírito da dengue, da Covid, toda a onda de malignidades, da enfermidade. Na nossa casa não haverá maldição, nem enfermidade alguma, porque contra Israel não há encantamento. Nós consagramos a Ti e declaramos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém? Na parede tem um Pix, QR Code, e aqui em cima, se você quer digitar, você tem um CNPJ, que é o Pix da igreja. Amém? Faça a sua contribuição em nome de Jesus. Irmãos, amanhã, como eu disse, segunda-feira, nós temos o nosso encontro marcado com o discipulado. Então, se você quer participar e crescer na graça e no conhecimento, venha estar conosco, que vai ser uma bênção. Amém? Discipulado sempre é muito bom. Terça-feira, culto da palavra. Quinta-feira, culto da campanha dos milagres de Jesus. E o tema da próxima quinta-feira será cura divina. Então nós vamos orar por cura divina. Então você esteja conosco. E no domingo próximo nós temos a nossa celebração da família. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos encerrar o nosso culto. Quero agradecer a Débora e o Ricardo, os primos da Thalita. Deus abençoe a família. Deus, em nome de Jesus. Amém? Tá aí, corintiano, beleza? Sempre pergunto dele. Levante sua mão para o alto e diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Curva a sua cabeça, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que te leve em paz, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Vá em paz, Deus te abençoe.